Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos ver uma disciplina que a gente já tem discutido um pouquinho sobre ela, né? Que é a distribuição normal de probabilidade. Bom, dentro desse capítulo nós vamos ver, logicamente, a introdução, as distribuições normais e a distribuição normal padrão. Vamos focar um pouquinho mais nessa parte. Depois a gente vai entender como encontrar essas probabilidades da distribuição normal, calcular esses valores, ok? E depois a gente vai associar a distribuição amostral e o teorema do limite central. Então vamos lá? Bom, então, para a gente começar a entender a distribuição normal, que é uma distribuição contínua de probabilidade, eu trouxe uma breve introdução aqui para vocês compreenderem melhor o conceito, tá? Então, fala o seguinte: desde a sua promoção a chefe do controle de qualidade em uma empresa norte-americana, você se sente fadigado, seu médico tira sangue e alguns dias depois, sua assistente deixa um recado na sua secretária eletrônica para informá-lo de que sua contagem de HCB2 é 134. Esse HCB2 é meramente fictício, tá, gente? Só para a gente entender o conceito. E aí falou que está em 134. Bom, você já corre para a internet e descobre que o HCB2 médio para uma pessoa da sua idade é de 122. E a mediana é mais ou menos a mesma coisa também. Você já fica desesperado, querendo redigir um testamento, escreveria cartas chorosas para seus pais, esposa, filhos e amigos próximos, já desesperado, né? Bom, preocupado, você telefona de volta para o consultório médico a fim de acertar as providências para seus cuidados hospitalares. A assistente lhe informa que a sua contagem está dentro da faixa normal. Mas como pode ser? Minha contagem está 12 pontos acima da média. Aí a médica fala: o desvio padrão para a contagem de HCB2 é de 18. Ou seja, o erro da medida está dentro da média. O que a gente pode concluir? Que a média aqui, nessa curva normal, está ali 122. E aí a média ele vem no pico aqui, tá, gente? E a sua contagem está 18 acima. E ela falou assim, tá dentro do desvio padrão. Vamos supor que esteja aqui, até um desvio padrão, né? E o seu valor tá aí, né? Em torno de 134. Vamos dizer que está aqui até um desvio padrão, né? Até um desvio padrão. Ou seja, você está dentro da normalidade. Mesma coisa acontece quando você afere sua pressão. Minha pressão está 12 por 8. Por que esse 12 por 8? Porque foram feitas várias aferições da pressão de vários indivíduos e viu que tinha um padrão. Está ali 12 por 8 com um desvio padrão provavelmente de 1. Então a gente consegue ter uma distribuição normal em várias situações, tá, gente? E agora a gente vai entender um pouco das propriedades dessa distribuição normal. A distribuição normal ela é uma das mais importantes, tá, gente? Então, muita atenção agora. Bom, então tá aqui, introdução às distribuições normais e a distribuição normal padrão. Primeiro tópico que a gente vai ver são as propriedades de uma distribuição normal, tá? Então, o que você deve aprender aqui? Como interpretar gráficos de distribuições normais de probabilidade e como encontrar e determinar áreas sobre a curva normal padrão. Então, isso aqui que a gente vai aprender. O primeiro tópico, vamos lá, entender as propriedades. Então, a gente tem que trazer a definição, né? Tem muita coisa aqui no slide, mas eu vou mostrar com calma cada uma coisinha dessa aí para vocês. Então, a distribuição normal ela é uma distribuição de probabilidade contínua, como eu já falei para vocês, de uma variável aleatória x. Só para a gente relembrar, a probabilidade contínua é quando a gente tem uma diferença intervalar, ok? E ela pode possuir qualquer valor, não necessariamente números inteiros, tá certo?
Bom, então o gráfico ele é chamado de curva normal, satisfazendo as propriedades listadas a seguir. Então, são algumas propriedades que eu vou falar aqui para vocês. A primeira, a média, a mediana e a moda são iguais. Opa, isso aqui traz uma característica, né? Uma característica dela ser simétrica. A gente já discutiu isso, né? A gente já discutiu isso, que ela pode ser simétrica. Outra propriedade, uma curva normal tem forma de sino, né? Opa, e é simétrica em torno da média. Beleza, tá aqui, ó, formato de um sino. A área total sobre a curva normal é igual a 1, porque a gente está falando de probabilidade, né? Então, quando eu calcular a área abaixo dessa curva, né? Abaixo dessa curva de sino aqui, tem que dar 1. Ok, beleza, propriedade. Quarta, à medida que a curva normal se distancia da média, ela se aproxima do eixo x, mas sem tocá-lo. O que acontece? Ele vem aqui, ó, tende ao eixo x, mas não toca. A gente diz que ele é assintótico, tá bom? Não encosta no eixo x, ele tende, tá bom? Quinta propriedade, entre a média menos o desvio e a média mais o desvio, no centro, tá? Da curva aqui, no centro, aqui assim, o gráfico se curva, ou seja, tem concavidade para baixo. Beleza, tá aqui, né? O gráfico tem concavidade para cima à esquerda, ou seja, daqui para lá, e à direita de μ mais sigma, tá? Os pontos nos quais o gráfico muda a orientação da concavidade são chamados pontos de inflexão, que são esses pontos aqui, ó, até um desvio padrão. Ou seja, ele está crescendo, 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 quando chega nesse ponto aqui ele começa a diminuir, até atingir um ponto máximo. Da mesma forma, quando ele chega aqui no outro ponto de inflexão, ele muda de concavidade, tá bom? Então é isso que a gente tem que entender. Lembrando que a área total é sempre igual a 1. Bom, então agora continuando a nossa definição, para uma distribuição contínua de probabilidade, você deve usar uma função densidade de probabilidade, onde a área sobre a curva deve ser igual a 1 e a função nunca pode ser negativa, por estar falando de probabilidade, tá certo? Bom, a fórmula para poder encontrar a probabilidade é dada por essa expressão aqui, onde eu tenho π igual a 3,14, o número de Euler, 2,71828, μ, valor esperado, e o desvio padrão. Mas depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa fórmula e como que a gente calcula a área abaixo dessa curvinha aqui, beleza? Uma outra coisa interessante é isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho, por exemplo, essa figurinha A aqui, e eu tenho a figurinha B e a figurinha C. Reparem nela, né? Eu tenho média 3,5 na figurinha A e média da figurinha B 3,5 também. Percebam, se a gente reparar aqui, ó, no ápice, realmente está dando lá 3,5 para as duas figurinhas. Só que o desvio padrão da A é 1,5 e o desvio padrão da figurinha B é 0,7. A diferença entre elas é na forma, né? Uma ela é mais larga, a figurinha A ela é mais larga porque ela tem um desvio padrão maior, e a figurinha B ela não, ela é mais curtinha, vamos dizer assim, né? O ápice dela é mais justinho. Por quê? Ela não tem tanta variabilidade, o desvio padrão dela é menor. Agora reparem aqui a figurinha C, ela tem média diferente da figurinha A e B. Mas o desvio padrão ele é igualzinho da figurinha B. A largura delas, né, é igual. Ó. Perceba, figurinha B e C, a largura delas são iguais. Médias diferentes, mas a largura aqui, ó, são exatamente iguais. Então é sempre interessante a gente reparar os valores de média e os valores de desvio padrão para a gente poder comparar a variabilidade ou mesmo a média de cada um grupo que eu estou analisando alguma situação. Bom, ainda entendendo a média e o desvio padrão, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês.
Então, de acordo com o gráfico, qual curva tem média maior? Opa, eu tenho aqui, ó, curva A e curva B. Média maior é só olhar o ápice aqui, né? Opa, olhei aqui, o A tem o quê? 15. Então, média aqui de A é 15. E de B? De B está aqui, ó, em torno aí de 12, né? De B está 12, média. Então, de acordo com o gráfico, qual curva normal tem maior média? Opa, curva A. Curva A tem maior média. Ainda considerando a figura, qual a curva normal tem desvio padrão maior? Opa, desvio padrão não está aqui, professor. Mas eu sei, se eu comparar essa largurazinha aqui, eu sei quem tem maior desvio padrão. Quem é que tem maior desvio padrão? A curva B, porque ela é mais larga, né? A curvinha dela é mais larga. Então, eu já consigo, somente de olhar, saber se a média é maior ou o desvio padrão é maior, dependendo da curva que eu estou analisando. Beleza? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente compreender melhor toda a situação. Então, tá aqui, ó, interpretando gráficos de distribuições normais. As notas padronizadas do teste de matemática do 8º ano do estado de Nova York são normalmente distribuídas. A curva normal, mostrada na figura, representa essa distribuição. Qual é a nota média? E estime o desvio padrão dessa distribuição normal. Bom, eu estou olhando a minha figurinha aqui e a média vai ser aqui, né? Ó, no ápice. No ápice. E aí, qual vai ser o valor dessa média? Então, reparem aqui, ó, eu estou andando, ó, 600 aqui e aqui 650. Então, ficou 600, 610, 620, 630, 640 e 650. Então, eu estou andando de 10 em 10. Então, 650, 660, 670, 675, porque está mais ou menos aqui no meio. Acredito que a média seja em torno disso daqui, né? E aí, o desvio padrão, vamos ver, desvio padrão mede aqui, né? Ó, quanto que ele se distancia da média, né? Ou daqui, ou daqui. Então, vamos pegar somente esse pedacinho, ó, até aqui. Até aqui estaria batendo 710. E aqui 675. É como se eu tivesse uma diferença aí de 35. Então, o desvio meu aqui vai ser 35. Bom, consegui estimar aí o desvio padrão e a média Mi aqui, 675. Vamos conferir aqui na resposta? Bom, exatamente isso que ele falou, ó. Como a curva normal é simétrica em relação à média, você pode estimar aqui 675, olhando a escala, igual a gente olhou. E como os pontos de inflexão estão a um desvio padrão da média, você também pode estimar aqui em torno de 35. Foi o que a gente fez, né? Pegou aqui até um desvio padrão e estimou aí o desvio. Além disso, eu posso colocar a interpretação aqui, ó. As notas padronizadas do teste de matemática do 8º ano do estado de Nova York são normalmente distribuídas com média aproximadamente 675 a um desvio padrão aí de cerca de 35. Bom, eu acho que agora a gente conseguiu compreender as possíveis interpretações aí da distribuição normal. Vamos adiante. Então, agora a gente tem que entender a distribuição normal, padrão. Professor, qual é a diferença somente da distribuição normal e da distribuição normal padrão, ou seja, padronizada? A gente vai entender agora por quê. Existe uma infinidade de distribuições normais, cada uma com sua própria média e seu desvio padrão. Então, para facilitar um pouquinho as coisas, a gente vai padronizar. Vamos entender melhor. Então, ó, a distribuição normal padrão, ela é essa daqui, tá, gente? Ó, é uma distribuição normal com média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. A área total sobre a curva normal é 1 ainda, tá bom? Então, perceba, a gente vai padronizar a nossa curva sempre com média 0 e desvio padrão igual a 1. E aí, antes aqui, nosso eixo era o eixo X. E aqui a gente vai ter um eixo Z. E aí, quando a gente pega e faz essas modificações, coloca μ igual a 0, sigma igual a 1, e muda aí de x para z pelo score, tá? É pelo score z.
score Z que a gente calculava lá, ó, x menos mi dividido por sigma. Mas só que aí, ó, mi é 0 e sigma é 1. Então, fica aqui uma equivalência de Z igual a x, tá? E aí, quando a gente muda e coloca lá na fórmula, fica desse jeito, tá? Fica y igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π e elevado a menos z quadrado sobre 2. Então, já diminui um pouco daqueles fatores. Então, já padronizamos, vamos dizer assim. Bom, é importante também que você saiba a diferença entre x e z. A variável aleatória x, às vezes, chama de resultado bruto e representa em uma distribuição normal não padrão, enquanto a z representa valores da distribuição normal padrão. Vou explicar melhor isso daí, mas já adiantando, x é a nossa variável de interesse, né? É o que a gente está buscando. Igual ali no exemplo anterior, estava querendo saber das notas dos alunos do 8º ano. Bom, beleza, isso aqui é minha variável x. Só que na hora que eu vou calcular a probabilidade, a gente vai padronizar para poder facilitar um pouquinho os nossos cálculos. Então, a gente vai vir para o z. Vou explicar também melhor um pouco mais à frente. Agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre as propriedades da distribuição normal padrão. Então, tá aqui. As propriedades da distribuição normal padrão são basicamente as seguintes. A área dessa curvinha aqui, né, ela é acumulada, ou seja, é acumulada e próxima de zero para os scores z. Próximos a z igual a menos 3,49. O que eu quero dizer? Ele vai vir aqui de menos 3, tá? Vai chegar aqui, a nossa média não é zero, até 0 e depois mais 3. E a área, ela vai sendo acumulada, tá? Acumulada. Opa, cheguei aqui, tenho 50%. Continuo aqui calculando 100%. Isso que tem que ser entendido. Então, a área ela é acumulada e aumenta conforme os scores Z aumentam. Então, se isso aqui é o meu Z, né, igual a gente está falando, ele está lá, ó, menos 3, vou ter uma área pequenininha, 0,0002, por exemplo. Quando ele estiver próximo aqui de zero, eu caminhei 50% de área, ou seja, então o valor de Z aí vai ser 0,5, tá certo? Então, a área ela é acumulada, então eu coloquei aqui, ó, Z igual a 0, representa a área igual a 0,5, ou em termos probabilísticos, 50%, tá? A área acumulada é próxima de 1 para o score Z próximo de 3,49, ou seja, passou aqui de 3,49, ela deu aí aproximadamente 1, tá certo? Bom, mas vocês devem estar se perguntando, né? Como calcular essas probabilidades, professor? Você já mostrou as equações. Tá aqui, ó. É desse jeito aqui ou desse jeito aqui no Z? Calma, galera. Felizmente, existe uma tabela pronta para ser calculada. Então, a gente não vai usar diretamente essas equações aqui, tá certo? A gente vai usar uma tabela padrão, por isso que é a distribuição normal padrão. A gente vai usar essa tabela para calcular as nossas probabilidades. Então, vai facilitar aí o nosso processo, tá bom? Então, beleza, vamos lá usar a tabela normal padrão. Então, primeira coisa é entender como que a gente encontra as nossas probabilidades usando a tabela Z. Essa tabela normal padrão é chamada de tabela Z, tá? Encontre a área acumulada que corresponde a um score Z de 1,15. Beleza, eu vou lá na tabelinha Z, né? E encontro aqui, ó, nessa primeira linha ele está lá 0,0001002 e assim sucessivamente. No nosso valor que a gente está procurando é 1,15. E se vocês repararem aqui, ó, na coluna de Z, né, ele começa 0,0, 0,1, parananana, 1,0, 1,1. Então é a gente fazer esse cruzamento aqui, ó. Eu tenho 1,1, que é o nosso valor aqui, 1,1, 1,15. E aí eu vou procurar o 0,05 e o valor que está aí de interseção. Bom, achei aqui, ó, 0,8749. 0,8749 é a nossa área.
E ela representa o quê? Olha o que ela representa. Lembra que ela é acumulada? Então, ela vem lá do menos 3,5 aproximadamente, né? Ela vem lá do menos infinito, podemos dizer assim. Vem somando. Opa, quando chegou a 1,15, ele me deu o valor da área total. Então, a área aqui é 0,8749. E a nossa área é a nossa probabilidade. Ou seja, se eu estiver falando de probabilidade, eu teria 87,49%. Tá bom? Bom, vamos trabalhar um pouquinho mais para entender esse score Z e como que a gente encontra essas probabilidades. Bom, vamos lá. Encontre a área acumulada que corresponde a um score Z de menos 0,24. Perceba, eu tenho valores tanto positivos para o valor de Z quanto negativo, tá? Lembrando, gente, que a nossa curva ela é simétrica, então esse lado de cá, eles vão ter o mesmo valor do lado de lá, tá? A gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente. Mas vamos lá, como que eu descubro esse valor aí de menos 0,24? Eu venho caçando aqui, ó, no valor de Z, menos 0,2, e aonde está o 0,04? Aqui em cima. E vejo a interseção, ó, deu 0,4052. Olhando nossa figurinha, está lá, ó, isso aqui, ele vem lá de menos infinito, vamos dizer assim, e vem somando. Vem somando, deu até menos 0,24, ele deu 0,4052 de área, tá certo? Se fosse aqui até no valor de 0 de Z, estaria dando 0,5. Então, beleza. Então, isso aqui é a minha área, que é a nossa probabilidade, tá certo? Bom, então, entendido como a gente encontra a nossa área, que é através da nossa tabelinha, a gente tem algumas instruções para passar para vocês. Ó, então, encontrando as áreas sobre a curva normal padrão. Esboce a curva normal padrão e sombreie a área apropriada sobre a curva. Igual eu fiz aqui, 1,23. É isso aqui, lá do menos infinito até 1,23. Então, encontre a área seguindo as orientações para cada caso apresentado. Letra A. Para encontrar a área à esquerda de Z, ache a área que corresponde a Z na tabela normal padrão. Beleza, isso aqui vai ser o seu próprio valor de probabilidade. Está lá, 0,8907. Vamos ver o segundo caso. O segundo caso é o seguinte. Para encontrar a área à direita de Z, use a tabela normal padrão para achar a área que corresponde a Z. Então, subtraia de 1. Como assim, professor? Bom, se eu quisesse o mesmo Z lá, né, 1,23, mas eu quero a área acima, né? Eu quero só esse pedacinho aqui. Eu sei que tudo é 1, correto? Então, eu vou pegar o quê? A minha probabilidade de 1, que é o meu total, minha área, menos o que eu encontrei desse camarada aqui, né? Que foi 0,8907. Quando eu subtraio as duas, eu tenho aqui, 0,1093. É esse pedacinho de área aqui. Então, às vezes a gente tem que ficar espertos na pergunta. Se ele quer somente esse pedacinho aqui, se ele quer a área à esquerda ou a área à direita. E lembrar aqui de subtrair 1, que é o meu total aqui de área. Tá certo? Bom, também temos o outro caso, que é o caso entre dois scores Z. Então, esse caso aqui é bem comum, tá? Quando eu tenho o entre, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor acima e vou encontrar o valor abaixo e subtrair os dois. Então, se eu quero aí a área entre o score 1,23 e o 0,65, eu sei que é essa área. Olho lá na tabelinha, qual é o valor da área de Z de 1,23? 0,8907. E qual é o valor da área de Z igual a menos 0,75? Está aqui, 0,2266. Vou fazer o quê? Subtrair os dois. Quando eu subtraio os dois, eu tenho aqui 0,6641, que é essa área, ou seja, 66,41%. E aí a gente usa muito, tá, gente? Essa área entre dois scores Z's. Tá certo? Adiante. Vamos encontrar aqui a área sobre a curva normal padrão. Vamos pegar esse exemplo.
Encontre a área sobre a curva normal padrão à esquerda de z igual a menos 0,99. Pronto, desenhei, coloquei o meu z, que é igual a menos 0,99, e risquei aqui, eu quero a área à esquerda, né, abaixo. Beleza, vou lá olhar na tabelinha. Está o seguinte, menos 0,99. Então é logo esse primeiro aqui, né? 0,1611. Pronto. A gente já sabe que a área acumulada ela vem daqui da esquerda para a direita. Então já consegui achar o meu valor aí de probabilidade ou o valor de área, tá certo? Bom, outra figurinha. Encontre a área sobre a curva normal padrão à direita de z igual a 1,06. Então, se eu vier e olhar aqui, 1 está aqui, né? 1,0 e 6 está aqui, ou seja, 0,8554. Se eu olhar, isso é essa área aqui, todinha, 0,8554, é toda essa área aqui. Mas eu quero a área à direita, então eu faço o quê? 1 menos o 0,8554. E aí eu encontro aqui 0,1446. Então, esse 0,1446 é o meu valor de área, tá certo? Vamos para mais um exemplo, que é o entre, né? Ele fala assim, encontre a área sobre a curva normal padrão entre z igual a menos 1,15 z 1,25. Então tá lá, risquei aqui os meus dois, eu quero essa área aqui. Então eu vou olhar na minha tabela os valores, né? Então, olhando lá na tabela, o valor à esquerda de 1,25 é 0,8944. Então, é o seguinte, é como se eu estivesse pegando aqui do zero e vindo riscando até o 1,25, beleza? Só que, deixa eu mudar de cor aqui. O outro está riscando aqui, e para aqui, tá bom? Então, é essa área acumulada. Quando eu quero saber a área entre os dois, eu vou fazer o quê? O valor desse menos o valor desse, porque ele estaria excluindo essa partezinha aqui, e só está sobrando a área aí do meio, tá certo? E eu olhei lá na figurinha, na minha tabela, à esquerda, z igual a menos 1,5 é igual a essa probabilidade aqui, 0,0668. Então, basta eu fazer a diferença entre as duas. Quando eu faço a diferença, esse valor de área aqui representa 0,8276, tá certo? Bom, então a aula de hoje foi isso, galera. Entender um pouco sobre a curva normal, a curva padrão, como que a gente calcula a probabilidade, como que a gente calcula a área abaixo da curva, e essa área vai ser a nossa probabilidade. Bom, na próxima aula a gente vai continuar estudando um pouco mais sobre a curva normal padrão. Valeu!